Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Quero externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Nós estaremos nesta oportunidade comentando a lição de número 11, lição da classe dos adultos, né? Uma lição muito importante. No domingo passado estivemos comentando a lição passada, a lição de número 10, que nos traz o título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã, onde tratamos na questão do dízimo e a sua administração propriamente dita, né? E nessa oportunidade estaremos falando sobre a sutileza das mídias sociais, né? A nossa lição, a classe de adultos, estamos tratando no tema geral os ataques contra a Igreja de Cristo, né? E nesse dia 11 de setembro, Dia Nacional de Missões, né? Quero parabenizar todos os missionários aqui e também dizer que fazemos missões. Nós temos 3 formas de fazer missões básicas, né? Que é orando, contribuindo e indo, né? Quando você não pode ir, você contribui, né? Se você não conseguir contribuir, você pode orar, ou você pode usar as 3 formas, se Deus lhe der essa graça, tá certo? Deus abençoe os missionários nesse dia em que comemoramos aí o Dia Nacional de Missões, no caso, né? E nós, nessa oportunidade, nós vamos tratar sobre um tema pouco explorado nas nossas igrejas, né? Essa lição ela chegou num tempo muito oportuno, né? E realmente é isso que precisamos estar atento, né? E na sociedade que vivemos hoje, depois de Matrix, né? Não fomos mais os mesmos, e as coisas vieram mudando gradativamente, né? Principalmente nesses meios de rede social, como a igreja se porta com isso, como a igreja pode trabalhar com mais precisão, com mais afinco nessa questão das mídias sociais, ok? E nós temos aqui alguns parâmetros que nós estudamos e alguns materiais dentro dessa ordem, né? E quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor José Gonçalves, que foi muito perspicaz e trouxe uma aula muito interessante com fontes fidedignas, fontes excelentes, e vou até indicar aqui para que os alunos possam comprar, tá certo? Muito bem, possa adquiri-las e assim sucessivamente. Vamos partir para a aula propriamente dito, mas qual é os problemas que a rede social nos aponta? Porque nas redes sociais temos bastante coisas agradáveis e desagradáveis. Quais os desafios que temos para essa questão das redes sociais? O que a igreja pode fazer com todo esse desafio que enfrenta nos dias atuais, né? Senta e chora, ou levanta e enfrenta. Senta e chora, ou levanta e enfrenta. Essa temática, essa frase, o Mauro Sérgio Cortella sempre, o professor Mauro Sérgio Cortella sempre cita ela, que ele já cita de um outro autor, não é? O que faz quando você está no aperto? Senta e chora, ou levanta e enfrenta? A igreja precisa se posicionar, não de forma que concorde com tudo, né? Porque isso é que acontece muitas das vezes. A maioria das vezes se aceita tudo, e agora, como você não tem traquejo para mexer com tudo isso, então precisa. Hoje nós temos bastante jovens formados na área e tal, precisamos usar o Instagram, usar o WhatsApp, usar o Twitter, usar o Facebook, certo? E várias outras mídias sociais que temos, né? E isso está escancarado, não é? Está dentro desse contexto. Quando nós podemos usar a mídia para a glória de Deus, né? Quando? Né? Sempre. Essa é a pergunta.
Eu quero começar aqui com um texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo número 10, verso 23. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. A Bíblia de Estudo Pentecostal. E vamos fazer uma leitura aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso de número 23. Ok? Está escrito assim. A epígrafe do texto diz: a liberdade e caridade cristã. Liberdade e caridade cristã. Diz o texto, versículo 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes que Ele? Todavia as coisas que são listas, mas nem todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas nos edificam. Ninguém busque o privilégio próprio, antes cada um é o que é de outro. Né? Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos infiéis vos convidar e quaisquer e quiserdes ir, comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Dentro desse texto, que vai até o versículo 31, nós podemos encontrar aqui uma base. O texto bíblico em classe, ele está apontando Romanos capítulo 12, verso de número 1, até o versículo 3, depois verso 16 e 17, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperatura, conforme a medida da fé que Deus partiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábio em vós mesmo, e ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Nossa revista está dividida em tópicos. Esse é o texto bíblico clássico que eu acabei de ler. Os cristãos na era digital, primeiro tópico. O segundo tópico, os desafios de ser igreja na era digital. E o terceiro tópico é a igreja e os pecados virtuais. E o quarto tópico é as mídias sociais e o ID de Jesus. Então, é possível evangelizar pela internet, pelas mídias sociais? A resposta é sim. Ok? Inicialmente, nós vamos fazer aqui umas considerações. Tá? A rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organização conectadas por um ou vários tipos de relações. O que partilha valores, objetivos comuns. Uma das características fundamentais da definição das redes sociais é a sua abertura a todo tipo de pessoas, possibilitando relacionamentos horizontais e hierárquico entre os participantes. Segunda consideração que gostaria de fazer é que as redes sociais têm adquirido importância crescente na sociedade moderna. São caracterizadas primeiramente pela autogeração de seu desempenho, pela sua horizontalidade e a sua descentralização. Outra observação que eu gostaria de fazer aqui,
Um ponto em comum entre os diversos tipos de rede social é o compartilhamento de informações, conhecimento, interesse e esforço em buscar os objetivos comuns, né? A intensificação da informação das redes sociais, nesse sentido, reflete aí um processo de fortalecimento da sociedade civil e em um contexto aí de maior participação democrática e mobilização social. Então esse é um ponto positivo. Nós temos aqui algumas observações a ser feitas, por exemplo, rankings das redes sociais. O Facebook é o que mais tem cadastro, né? Que mais tem seguidores, enfim, cadastro seria, né? São 2 bilhões e 700 milhões de reais, certo? O YouTube ele vem com 1 bilhão e 500 milhões, certo? O WhatsApp vem com 1 bilhão e 300 milhões. E assim se segue o Message, Instagram, Twitter, Skype, Viber no caso, Viber, o Snapchat, LinkedIn, que é uma rede social de emprego, né? E assim sucessivamente. Quais os perigos que a rede social nos apresenta? Primeiro, é um perigo muito grande da pessoa se isolar socialmente. O relacionamento é um perigo muito grande também ter os relacionamentos ser superficiais. Hoje as redes sociais tiram os elementos que estão sentados a uma mesa ou em um só ambiente, numa sala, e cada um está falando em lugares diferentes. Estão ali, mas estão de corpo presente, mas não estão distantes entre si. Né? Então a rede social ela tem a capacidade de tirar você de perto e jogar para longe. Você está falando com pessoas e tentando fazer relacionamentos totalmente superficiais, né? Em vez de dar atenção para o relacionamento pessoal, dativo, didático, enfim, que venha te trazer, que você possa conversar no tete-a-tete, possa conversar pessoalmente e assim sucessivamente. Então, o relacionamento superficial é um problema. Outro problema é que a ausência da profundidade relacional, né? O outro problema é um mundo de relacionamento descartável. Ou seja, o relacionamento de rede social, ele é descartável. Qualquer hora você pode ser bloqueado ou bloquear alguém. Entendeu? Não tem... É um negócio assim, meio que... é jogada solta, né? É solta. Lá vão ter, né? Um outro problema é um mundo marcado pela ausência de frustração. Certo? Todo mundo ali aparece top, todo mundo é bonito, todo mundo vive uma vida de rei e essa não é a verdade, ok? Um outro fator que é perigoso também é um mundo repleto de fantasias, experiência pseudo prazerosa, né? Um outro problema é que é um mundo de ilusões. Um outro problema nós vamos ver que são brigas, discussões intermináveis e conflitos beligerantes que não somam em absolutamente nada. Então eu relacionei aqui 8 perigos que apontados nas redes sociais, ok? Nós temos também os benefícios das redes sociais. É a interação de relacionamento com pessoas de diferente cultura, novas amizades, estudo e crescimento profissional, rapidez e agilidade na divulgação de texto, fotos, documentos, né? É um entretenimento que traz lazer, arte, cultura. Você pode usar redes sociais para tudo isso. Tem facilidade de busca por informação, agilidade e velocidade, né, nas trocas de informações. Então, a maior diversidade nas relações profissionais, sociais, a facilidade de pesquisa, o centro de informação e entretenimento, né? Nós vamos observar o conteúdo variado para pesquisa e também a superação de distância. Então, essa é os benefícios, né, que traz a rede social quando você usa para um bem comum, né? Quando você usa para o bem. Então, quando nós vamos trabalhar essa questão de Facebook, entendeu? Chamado também, as pessoas chamam de facebookianos, né? Que nessa questão das mídias sociais que mobilizam uma enorme multidão de gente. O Facebook, por exemplo, ele nem se fala a estatística que aponta aí que mais 2 bilhões e 700 milhões de facebookianos, de seguidores
de pessoas inscritas, 2 bilhões e 700 milhões de inscritos. Como se costuma dizer, vamos ver que quando costumamos observar que todo cristão deve ter cuidado com esse tipo de coisa. Por exemplo, nós tivemos no período da pandemia, né, de Covid-19, nós tivemos fazendo, tinha denominações, igrejas que já faziam suas lives, já tinham experiência, tinha pessoas já habilitadas e gabaritadas para aquilo, mas a maior parte dos pentecostais que era novo dentro da área, meu Deus, era um fiasco, não é? Isso aí ninguém pode tapar o sol com a peneira, que cai na rede, todo mundo está vendo, não é? Cai na rede social, todo mundo está vendo. Então, em muitos lugares era um negócio assim, sabe, sátiro, né? Não tinha como fazer. Lamentavelmente, muitos adeptos que trabalham com essa questão de rede social, eles divulgam fofocas, imoralidade, tolice, chocarrices, palavrões, né? Isso sem falar em propagação de fotos, banners e desenhos que nada edifica. Então, nós vamos observar, por exemplo, o Facebook, nesta afirmação, vamos observar o que diz. Uma pessoa usando o Facebook, ele diz assim: ora, tenho absoluta certeza de que esta grande rede social pode em muito contribuir para a sua edificação, né? Então, o que ocorre? Quando vamos usar o Facebook, por exemplo, para o bem, nós vamos ganhar com isso. Mas quando vai usar para fofocar, para expor e tal, alguns anos atrás, nós conhecíamos um pessoal, e quando foi logo cedo, ia dar 7 horas da manhã, já estava estampado no Facebook que aquela pessoa estava traindo e sendo traída, ok? E aquela pessoa ficou, sabe, em situação difícil. Então, o Facebook você pode usar para o bem, né? Se tiver que fazer uma tratativa, tem que ser uma tratativa pessoal. Se tiver que pedir perdão, pede perdão pessoalmente, não é? E assim sucessivamente. Por que devemos fugir das redes sociais, das mídias sociais, né? Por que não fugimos? Por que devemos fugir e por que nós não fugimos, né? Um ex-executivo do Facebook, ele emitiu um alerta sobre como o seu antigo empregador nos condicionou mais hábitos, né? E envenenou aí vidas nocivas, surrupiou nossa sanidade e sabotou os nossos relacionamentos. Eu estava lendo uma época, há uns 2 anos atrás, 3 anos, um artigo de uma revista. Eu estava na clínica, lá no Hospital das Clínicas, estava cuidando de um cunhado meu que estava doente, enfermo naquela oportunidade, e eu fui levá-lo e fiquei lendo a revista, aquelas revistas que ficam na recepção, né? E a revista ela estava trazendo informações sobre rede social, e o criador do Instagram, ele disse que estava com problema porque o seu filho, ele criou o Instagram, uma rede que tem barra de rolagem sem fim. Você pode ficar a noite toda rolando ali, ele não vai parar. É sem fim, é interminável, né? Então o criador daquilo criou isso, e as pessoas ficam vendo coisa dos outros e barra de rolagem constante. E ele estava já arrependido porque, segundo a reportagem, o seu filho estava totalmente sem fazer nada na vida, estagnado só com aquela barra de rolagem. Então, que tenhamos cuidado, que não nos peguemos sobre isso. Com isso, né, podemos usar, mas que o nome do Senhor seja glorificado, né? Um moço chamado Clemente Pafilaptia, de 41 anos, por exemplo, era um empreendedor de um alto risco, né? E era co-proprietário de um time de basquete do Golden State Warriors, né? Ele que
fez essa relação, falando disso tudo, e esse rapaz ele apontava para os hábitos, os maus hábitos das vidas nocivas, e que o Facebook surrupiava tudo isso, não é? E sabotava também os relacionamentos, não é? Podemos ver que ele fala sobre a falsa e frágil. Diz que a rede é falsa e frágil. Então, Palihapitiya, ele dizia, falando recentemente aos alunos do curso de pós-graduação de administração da Universidade de Stanford, né, ele explicou que como o Facebook corrói a linguagem social. Os círculos de retorno rápido, movido de dopamina que criamos aí, estão destruindo a forma como a sociedade funciona. Ele advertiu, não é? Então, moldado de nossas vidas, mudamos as nossas vidas em torno desse senso aparente de perfeição, porque somos aí recompensados em curto prazo, ou seja, acenos, corações, curtidas, joias, e associamos aí um valor, né? E pode ver que é bem isso mesmo. Hoje se convida pregadores, se convida pessoas pelo o tamanho da rede social que ela tem, não é? E na verdade rede social não demonstra o caráter daquele meliante, daquela pessoa, não é? O mundo virtual, a introdução diz assim: o mundo virtual é relativamente novo, e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si. É mais uma ferramenta, como os demais, embora muitos sejam muito poderosa. Isso faz com que o seu uso seja mais desafiador ainda, ou seja, em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras, e o uso que se faz dela também dela não é como toda ferramenta impõe o desafio ético, moral, por parte de quem usa. Então, nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como fazer, o que deve fazer no uso das mídias sociais, tais como o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Então, mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más, em si mesmo, as mídias sociais tornam-se o que elas fazem, o uso moralmente responsável. Neste aspecto, o cristão também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais, Tudo nessa vida tem um fator histórico, Então, se formos trazer fatores históricos aqui, dentro do livro de apoio, o comentarista vai fazer uso do filme Matrix. Ele diz que pouco mais de 2 décadas são passadas desde da exibição do filme Matrix, quando estreou em 1999. Ninguém previa uma longa metragem americana seria um sucesso de bilheteria. Nem mesmo na mente mais otimista poderia prever que o filme Matrix alcançaria aí a cifra milionária de 400 milhões de dólares em bilheteria, Então, tão logo o filme começou a ser exibido nos cinemas e posteriormente na TV, ficou aí mediantemente claro que as previsões negativas que já havia sido previsto, fracasso que não se confirmaram, o que faz os céticos enganarem, os céticos se enganarem que essa ficção científica, e assim ele vai trabalhando aqui essa proposta, baseado nessa questão do Matrix, Nós vamos ver que um comentarista, um escritor desta área, escreve para isso aí, o nome dele é Glapper, no caso. Ele dizia assim: jovens que nasceram a partir de 2000 anos, do ano 2000, portanto são nativos digitais, dificilmente conseguem entender com gerações anteriores, como a minha, por exemplo, que já tenho 54 anos, conseguiram sobreviver sem essas tecnologias modernas. Essa nova geração digital, também conhecida como geração 1, geração Z ou geração cartenianos, ou seja, são denominadas nativos digitais, batizada por alguma geração de selfie, a geração selfie, que vive aí e convive em um universo online,
né? E assim sucessivamente. Então, essa geração, esse comentarista chamado Rodolfo Kaplan, no seu livro, ele vai falar sobre, no livro A Geração Selfie, é uma obra que ele tem, né? Essa geração pode se comportar respondendo aí quem é essa geração, né? Aí ele vai dizer, ele diz aqui no seu material, ok? Que é a geração do ano 2000 para cá, né? Os centeniais que são hoje no Brasil, cerca de 30 milhões, né, de representantes, representa 15% da população nacional, onde o número surpreendente posterior à população da Austrália, que equivale a mais de 370 Maracanãs cheio. Então os membros dessa geração passaram aí por grandes crises, atentado do 11 de setembro, lá na World Trade Center, também em 2001, a quebra do sistema financeiro em 2008, diversas catástrofes ambientais e agora a pandemia de 2020, Covid-19. E vão se encaminhando por aí, né? Então, qual é a resposta para essa questão da fragilidade e da falsidade das redes sociais, né? Nós vamos ver que cada um deve decidir de que quanto da sua independência intelectual está disponível, né? Abrir mão disso não tem uma boa solução. Minha solução é simplesmente não uso mais essa ferramenta já faz 10 anos, né? Essa era uma resposta que foi dada entre os seus alunos, os alunos lá de Palihapia, né? E assim sucessivamente. Tem os viciados em rede social, né? Parece bom, simples, simplesmente desligue as mídias sociais, mas é claro que não é assim que funciona. Os cristãos sabem que existem desejos mais profundos por trás dos vícios digitais, mesmo com todos os hábitos das mídias sociais que afligem as nossas vidas, com toda a falta de atenção aos que nos odeiam. Então a maioria de nós consideraria seriamente a desafiar as nossas plataformas sociais, até mesmo o Palihapia, no caso, mantém uma conta ativa no Facebook, mesmo ele criticando bastante. Então as mídias sociais viciam cada um de nós, né? Amamos participar de debates, comentar no Facebook, emplacar o GIF perfeito no Twitter, espalhar outras selfies descartáveis no Snapchat. A saudação das mídias sociais é o desejo de ser visto, né? A sedução é o desejo de ser visto, visto de forma onisciente se não for para sempre afirmado, pelo menos está sempre visível aos outros, né? Os smartphones prometem aí aos proteger de antagonismo, né? O nome proteger da antazagorafobia. O que é antazagorafobia? O antazagorafobia é o medo de ser esquecido, e tem muita gente que está sofrendo disso. Antazagorafobia, né? É o medo de ser esquecido. Então nos comuniquemos impulsivamente, né? Desde que acordamos até o momento em que nos rendemos ao sono, né? Então nós temos também como lidar com esses negócios, né? E temos que ter cuidado com isso, tá certo? Eu espero ter ajudado você, que Deus em Cristo nos abençoe e o Espírito de Deus continue falando poderoso nos vossos corações. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.